Vambora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de número 156 hoje. Vamos conversar hoje sobre maturidade comercial, corretores, tá ali, ó, controle o orgulho e venda mais imóveis. Uma boa live, uma live bem interessante. Se tu estiver chegando aqui na live já, vai deixando aí o teu oi, deixando teu like também. Se não tiver inscrito no canal, já se inscreve. Normalmente eu trago aqui para as lives exatamente tudo que eu vivo na pele todos os dias como corretor de imóveis. E tanto os meus aprendizados, como amadurecimentos, como tudo mais que a gente a gente vai aprendendo aí como corretor nessa caminhada. Se não me conhece ainda, eu sou Rafael Dalla, sou corretor de imóveis desde 2009. Eu atuo no mercado imobiliário ainda e hoje eu também ensino corretores a dominarem a fotografia imobiliária e passar a vender imóveis todos os meses. Sempre acontecem aqui lives às segundas e às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Para quem acompanhou lá na rede social vizinha, hoje eu estava assinando um contrato, fazia muito tempo que eu não assinava um contrato presencial. O lado bom é que a gente consegue fazer story, dá para bater foto, dá para fazer tudo. Não quero exagerar, mas nos últimos 3 anos, praticamente não, acho que todos os contratos que eu assinei foram através do digital mesmo. Inclusive, durante 3 anos, a gente teve escritório físico, uma sala comercial, e a gente nunca recebeu um cliente na sala. Opa, caiu o Pix então? Não, Marcos, vou contar quando só que vai cair o Pix aqui nessa live. Essa live hoje aí é uma live, quase que uma live de indignação. Mas faz parte. É justamente essa questão da maturidade comercial, é para a gente conversar sobre o que é justo e o que precisa ser feito, a gente poder vencer nossos orgulhos aí. Mas por que eu resolvi trazer, né? É porque, querendo ou não, eu me dei conta essa semana aí, me deu um estalo e eu comecei a prestar atenção numa coisa, num inimigo invisível que às vezes a gente não se dá conta, né? Dentro do nosso dia a dia, mas que ele nos custa, né? Vários imóveis, várias vendas, muitas vezes. E não é o cliente que não responde, não é o lead frio, não é nada disso. Não é o mercado parado, não é nada disso, nada disso. E é o orgulho. Às vezes o nosso orgulho ele acaba afetando os nossos negócios. Verdadeiramente, existe uma coisa ali que eu quase perdi nessa venda. Essa venda que eu assinei hoje, verdadeiramente ela não estava fechada até esse dia, até esse estalo ali. E eu quase perdi essa venda em função de orgulho. E o pior de tudo é porque existe uma briga filosófica. Eu tinha razão do que eu estava falando, eu achava justo o que eu estava falando, mas se eu seguisse naquele caminho ali, eu não fechava negócio. Eu estava querendo. Se eu tivesse insistido ali em provar que eu estava certo, em falar das coisas que eu estava certo, a venda não teria saído. E se a venda não tivesse saído, eu não receberia comissão. Se eu não fechasse essa venda, além de não receber comissão também, eu não teria clientes felizes me indicando novos imóveis, que foi o que aconteceu hoje na assinatura. Então eu comecei a me dar conta que o que acontece? O mercado, querendo ou não, ele não premia o corretor que quer vencer discussões. Ele premia o corretor que sabe vencer o jogo. Bah, frase de impacto. Frase de impacto. Mas é isso, foi uma reflexão que eu tive. O mercado hoje ele não vai premiar quem quer ganhar uma discussão, quem quer ganhar uma argumentação, mas sim quem sabe vencer o jogo. E casualmente, agora há pouco, numa mentoria com uma aluna, eu estava falando sobre isso com ela. Ela estava me falando que na imobiliária que ela está trabalhando existe uma diferenciação de comissão, que quem é mais antigo ganha mais, quem é mais novo ganha menos. A Michelle, talvez ela assista essa live. E eu disse para ela, eu disse, olha só, Michelle, não vamos focar no problema e vamos jogar o jogo. O que eu preciso fazer para virar o corretor lá da casa, lá o experiente, para eu igualar minha comissão? Cara, é surra de trabalho. Eu não adianta. Se eu ficar reclamando, eu consigo igualar minha comissão aos mais antigos? Não. Agora, se eu tiver o tempo inteiro trabalhando, talvez eu consiga igualar? Sim. Então, bora pro sim. Existe uma grande sabedoria em a gente conseguir controlar o orgulho e deixar o ego fora da mesa para a gente poder ser premiado dentro do mercado imobiliário.
né? Então, já respondendo a tua pergunta aí, Marcos, por que que eu tô falando sobre isso? Porque o que acontece? Essa negociação foi uma negociação bem desafiadora para mim. Era uma negociação onde eu consegui uma forma de pagamento com o comprador, onde ele quitaria 100% do valor que ficaria livre para o proprietário, porque o proprietário não queria baixar o preço, tá? Não queria baixar o preço de jeito nenhum. Como eu consegui convencer o proprietário a baixar os 15 mil reais ali que a gente baixou no imóvel? Através de uma antecipação de dinheiro para ele, né? Trazendo ali para ele uma antecipação de dinheiro valor. Qual era essa antecipação? A quitação do valor do imóvel no ato da assinatura do contrato. E o que faltaria, o valor que faltaria ali, era exatamente o valor da comissão. Qual era a minha proposta? A gente assina o contrato hoje, em 30, 60 e 90 a gente recebe a nossa comissão em 3 vezes. 3 PIX ali da nossa comissão. Só que essa venda não dependia só de mim. Era uma parceria com outro colega. Para quem acompanhou as lives anteriores, viu isso. E o que aconteceu? O proprietário aceitou essa proposta, foi passada para o proprietário aceitou essa proposta, mas na hora H, na hora do fechamento, eu não sei o que aconteceu, o colega disse que ele não aceitava a proposta. O corretor não aceitava a proposta. E aí eu comecei primeira coisa que me bateu na cabeça. Cara, é inviável não aceitar essa proposta. Por quê? Porque existe um raciocínio sempre na minha cabeça lógico de probabilidades. Se eu não assino essa venda, eu tenho certeza que eu não receberei essa comissão. E assim, eu tô pensando na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, do cara talvez não pagar, beleza? Do comprador talvez não pagar. Mas eu conheci o comprador. Eu conheço o comprador. Então, assim, se eu não assino, se eu digo não vou assinar, eu tenho certeza absoluta que eu não vou receber. Agora, se eu digo assino, vamos dar em 3 vezes, faz parte. Tá, mas e se o cara não pagar? Cara, daí a gente vai ajustar. Mas agora, caso eu assine isso, existe o risco dele não pagar? Sempre vai existir. Sempre. Tem uma galera que deve pro banco. Faz parte. Mas agora eu tenho a chance de ganhar minha comissão. Entre ter certeza que eu não vou ganhar ou a possibilidade de ganhar, eu vou ficar sempre com a possibilidade. Sempre com a possibilidade. Então, para mim, é inviável. E eu vou te dizer, graças a Deus, eu em toda a minha vida, todas as vezes que eu parcelei minha comissão, que eu deixei para depois, alguma coisa assim, eu sempre recebi minha comissão. Que continue sendo assim. Que não seja a primeira vez que isso não vai acontecer. Que continue sendo desse jeito. Então, como é que eu pensei? Cara, tá tudo certo. Pá, fechado, negócio fechado. O proprietário aceitou o negócio fechado. O colega disse não. Esse colega era o que tinha o domínio do proprietário. Eu não tinha acesso ao proprietário. Ele que fazia ponte com o proprietário. Eu só consegui passar a proposta para o proprietário porque ele fez uma ligação junto comigo para o proprietário. E aí, cara, aí eu comecei assim, não, mas eu não tô acreditando. Eu não acredito que ele não quer fechar esse negócio. E eu comecei uma argumentação com ele. Cara, mas olha, entre a certeza de não receber e a possibilidade de receber, por quê? E lembrando, esse colega ele me confessou que estava 2 anos sem vender imóvel. 2 anos sem vender nenhum imóvel. E aí já começa, né? Por que será? Por que será? Quantos negócios talvez ele perdeu no meio do caminho? Em função disso. Que a comissão dele foi um impacto do negócio, né? E aí eu comecei, a minha primeira reação foi, cara, eu preciso provar meu ponto de vista, ele precisa enxergar isso. Eu preciso botar uma luz nos olhos dele em relação a isso. Cara, parcelamento da comissão era de boa, não teria nenhum problema esse parcelamento dessa comissão. A possibilidade da venda ali era nítida e eu comecei uma série de argumentações e um estresse. Por que um estresse? Porque esse colega no meio do caminho, ele começou, ele descobriu sobre a questão do que eu ensino aqui, do que eu falo, ele começou a ser debochado comigo, ele começou a me desrespeitar de várias formas, e eu, o tempo inteiro, mantendo a classe, segurando, tá tudo certo, não, tá tudo bem, e tentando argumentar com ele sobre, cara, não vamos perder o negócio.
Não vamos perder o negócio, sangue frio, total, total. E aí ele pegou e me disse, eu não na véspera ali do que seria a gente ajustar só para assinar, ele disse, cara, eu não aceito esse negócio. Aí, num primeiro momento, no calor do momento, eu falei para ele, eu disse, cara, eu espero verdadeiramente que tu, já que tu é homem para me dizer que não vai assinar, que tu seja homem para assumir para o proprietário que ele não vai poder vender o imóvel dele pela proposta que ele aceitou, porque tu não quer vender o imóvel dele. Porque tu, como corretor, não quer vender o imóvel dele. E aí vem o primeiro ensinamento. Nós não decidimos negócio. O corretor, ele não é decisor do negócio. O corretor, ele é intermediador. Ele jamais pode ser o atrito, ele tem que ser o que alisa o negócio. E aí eu comecei a me ver irritado num primeiro momento. Eu me irritei, eu não acreditava, eu tentava manter a postura, mas querendo ou não, eu comecei a perder a paciência até por tudo que eu ouvi. Eu fui obrigado a dizer para ele que paciência tinha limite, que ele não podia passar de um certo limite de desrespeito comigo, que ele já estava passando. Eu pedi para ele não passar. Sempre com muita educação, sempre com muita educação. Até que, num certo momento, eu parei, acho que foi na sexta-feira de noite, eu parei, comecei a respirar e pensar, eu, cara, assim, eu sempre, Rafa, tu é apaixonado, uma das frases que ele me falou foi, o dinheiro, porque o medo dele era que o comprador não pagasse, mas tudo certo. Aí ele pegou e disse, ele me mandou uma frase escrita assim, a comissão é em primeiro lugar no negócio. Depois vem, eu não me lembro o que eram as outras coisas. Daí eu peguei e disse, cara, não, eu disse: a comissão não é o primeiro lugar no negócio. O primeiro lugar no negócio é o negócio fechado, é contrato assinado. Em segundo lugar, como consequência, vem a comissão. E eu disse: quem pensa demais em dinheiro pensa de menos no cliente. Cara, eu desliguei o telefone e eu trouxe a autorresponsabilidade que a gente conversa muito aqui. E aí entra esse momento de amadurecimento. Eu estava, Rafael, pensando como ser humano, como Rafael. E ali, naquele momento, eu comecei a puxar uma reflexão na minha cabeça sobre profissional. Como que eu, profissionalmente, deveria agir? E aí eu comecei a pensar, cara, eu comecei. Porque assim, não sei. Atrás de um ato, de uma ação, que era aquele ato de desespero dele pela comissão, sempre existe uma intenção positiva. E eu pensei assim, talvez ele esteja passando por algo que eu não sei e ele não tem obrigação de me dizer. Talvez ele esteja passando por um aperto, tem alguém da família dele que está precisando de dinheiro, ou ele está precisando emprestar dinheiro para alguém, ou ele está precisando pagar alguma conta que já está batendo, ele já está com água no pescoço e ele precisa pagar. Existem motivos para ele estar fazendo isso que eu não conheço. Se eu conhecesse, talvez eu entendesse e desse a razão para ele. Agora, graças a Deus, eu não preciso dessa comissão para esse momento. E ele está sendo a pedra no meio do caminho desse negócio. Um bom corretor, um corretor profissional, resolve o problema. Por quê? Porque a gente ganha por contrato assinado. A gente não ganha eu não ganho na venda, não, eu ganho por contrato assinado. O meu tesão é contrato assinado. E aí eu baixei minha cabeça, eu comecei a respirar e eu pensei, cara, como que eu posso resolver esse problema? Como que eu posso resolver esse problema? E aí me deu um estalo. Eu fui telefonar. Por quê? Porque o comprador, como está pagando à vista, ele teria que pagar a escritura pública, uma série de coisas. Eu conversei com ele, eu liguei para ele e resolvi conversar com ele. Expliquei toda a situação. E o que eu propus para ele? Eu disse, cara, tu precisa fazer a escritura pública. A escritura provavelmente viria depois de todo o pagamento da comissão. O que eu te proponho? Eu vou atrasar o meu recebimento. Eu receberia junto, né? Metade, metade. Seria uma comissão dividida entre os dois em 30, 60 e 90. Eu vou atrasar o meu recebimento para 90 e 120. Ou seja, eu vou receber minha comissão dividida em duas vezes em 90 e 120. O que tu tem aí para a escritura, a gente adianta para o corretor. Nesse ato, ele só teria condição de pagar uma parte no ato ali, a maior parte,
90% da comissão no ato e 10% da comissão em 30 dias. Adianta para ele. Depois que tu pagar ele, a gente faz a escritura. Depois da escritura, depois que tu pagou a escritura pública, tu me paga. Tá tudo certo. Eu não posso ser a pedra no sapato. Por quê? Porque quando eu comecei a discutir com o corretor era a pedra no sapato, mas quando eu comecei a discutir com ele, eu comecei a virar pedra no sapato também. Ao invés de buscar soluções, eu busquei argumentações para resolver, para que o corretor aceitasse essa proposta. E aí entra o orgulho. Por quê? Onde é que eu me dei conta disso? Porque verdadeiramente eu não acho justo comigo. Ó, contrato, a parte toda de documentação fui eu que fiz. Eu fiz tudo do contrato, do imóvel. Tudo, toda a transação foi comigo. Então, assim, justo não foi. Eu não achei justo. Eu não acho até agora que foi justo comigo. Eu acho extremamente injusto, inclusive. Mas existem razões para ele ter feito isso comigo que eu não conheço. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Rafa, não foi justo, não. Mas o que foi então? Na minha opinião, foi inteligente. Porque se eu fosse pelo justo, eu não teria fechado o negócio. Hoje eu tenho perspectiva de recebimento. Se eu tentasse ser justo, eu não teria perspectiva nenhuma de recebimento. E aí nasce essa maturidade comercial, esse termo ali que eu tava com ele na cabeça. Quando a gente começa a entender que o dinheiro ele é consequência. E o cliente. E uma coisa que eu vou trazer para vocês agora é sobre consequências finais disso. Coisas que aconteceram hoje no ato da assinatura que pagam todo esse tempo que eu vou levar para receber. E aí a gente começa a perceber a justiça acontecendo, beleza? Mas aí nasce essa maturidade comercial, que é quando a gente entende que o dinheiro é a consequência de um bom negócio. O dinheiro é a consequência de um bom negócio. Que o cliente, o proprietário e o comprador, eles estão comprando do corretor a confiança. E a confiança nasce da calma de quem controla o negócio. A maturidade não é Rafa, mas aí tu vai ficar engolindo sapo? Não é engolir sapo. É escolher que sapo que eu quero levar, que eu quero engolir, vamos botar assim. Qual sapo que vai me levar mais para perto do meu resultado? O corretor precisa valer 6% para o proprietário não pestanejar pagar os 6%. O comprador, eu fiz um contrato de honorários com o comprador. O comprador, nesse caso, está pagando, tá? Mas o comprador, ele tá pagando feliz. Hoje, a mãe do comprador, sério, ela me deu uns 3, 4 abraços comemorando a compra do imóvel comigo. Entendeu? Ela não me chama de corretor Rafael, ela me chama de Rafa. Porque ela viu que eu tava muito empenhado em conseguir fechar esse negócio para ela. E o mais maluco de tudo, o próprio proprietário viu que eu tava muito empenhado em fechar esse negócio. Cara, tá tudo bem, eu não quero estar certo. Eu não quero estar certo. Eu quero assinar contrato. Eu quero fazer essa senhora feliz. Imagina a frustração dela, do tanto que ela ficou feliz. Eu fico pensando o quanto ela ficaria frustrada se ela não tivesse conseguido comprar esse imóvel. E principalmente se ela descobrisse que foi o corretor que disse: tu não vai comprar esse imóvel. Olha que louco isso. Então, assim, eu separei alguns sinais de maturidade, alguns sinais que a gente precisa estar alerta. Primeiro sinal, a gente quer ser o herói do fechamento. Frases que eu ouvi desse corretor. Eu não venderia este imóvel para esta senhora. Por quê? Porque ela já tem, sei lá quantos anos, 70, 80 anos, e são 3 lances de escadas. Não me sinto bem em fechar esse negócio. É o herói do fechamento. Não, eu não vou vender esse imóvel. É o herói. Só um pouquinho, cara. Quem sou eu na fila do pão para dizer que tu não pode comprar o imóvel que tu quer comprar, que o proprietário quer vender e aceitou o teu pagamento? Quem sou eu? Não faz sentido. Segundo ponto. Quando a gente acaba levando tudo para o pessoal e um negócio ele é operacional. Ele não é pessoal, ele é operacional. Aonde que eu fiquei à beira de perder esse negócio? Quando eu comecei a levar para o pessoal os desaforos que estavam acontecendo, botei certos limites ali
e acabei emocionalmente pensando no negócio. Mas rapidamente eu respirei e voltei atrás. Calma, Rafa, respira. Como que a gente pode resolver a falta de inteligência emocional do outro lado? A gente tem inteligência emocional. Como que a gente faz para resolver? Ou a falta de experiência em negócios do outro lado também. Beleza? Terceiro ponto, que foi o meu caso também. Uma imaturidade quando eu comecei a medir justiça e não inteligência do negócio. Eu comecei a pensar sobre o justo e não justo e parei de pensar sobre se era inteligente ou não era inteligente. Qual era o jeito mais inteligente de poder viabilizar esse negócio, já que do outro lado não existia a inteligência. E por último, é quando a gente não é flexível. Eu anotei aqui, ó, quando a gente não aceita perder um pouco para ganhar o todo. O que seria perder um pouco, Rafa? Perder um pouco não vou receber hoje. Eu vou levar 90 e 120 dias para receber esse dinheiro. Pô, eu tô perdendo, né? Querendo ou não, pô, já fechei o negócio. O colega lá já tá com uma boa parte do dinheiro, a maior parte do dinheiro na conta dele. Hoje talvez ele jante com a esposa dele lá para comemorar o negócio. E eu não recebi ainda. Mas eu vou perder um pouco para ganhar no todo. E o que significa ganhar no todo? E aí a gente vai começar a entrar. O cliente ele não está buscando um corretor que é mais justo. Ele está procurando um corretor que resolve. Resolve. O proprietário ele não estava pensando se era justo ou se era injusto. Ele disse, cara, eu aceito tanto. O cliente paga? Paga. O comprador, eu tenho tanto. O proprietário aceita? Aceita. Onde é que está o problema do negócio? Está ali no meio do caminho. Ah, mas não é justo. O senhor já vai poder entrar no apartamento e eu não recebi ainda a minha comissão. Cara, ele não tá nem aí pro corretor justo. Ele não tá nem aí. O corretor, ali o justiceiro, né? O que mede justiça e não inteligência. Ele tá ali pro corretor que diz assim, cara, fica tranquilo. O que tá impactando aqui é a minha comissão. Como que tu pode me pagar? O que brilha o olho, tanto do proprietário quanto do comprador, é o corretor que resolve. Esse é um tipo de caso. Há bem pouco tempo atrás, inclusive está numa postagem lá do Instagram, tá? Eu contei lá a história sobre uma conversa que eu tive com o Lineu, que eu fiz uma pergunta, o Lineu é o proprietário da imobiliária lá do Alphaville. Ah, não é, é um corte de uma live, que eu contei essa história lá. Se vocês virem lá, o que eu disse, o Lineu tava com o orgulho dele estava batendo, porque tinha uma proprietária, eu não me lembro se era proprietária ou compradora, que não estava conseguindo comprar o imóvel, tinha algum embrulho ali, mais de orgulho do que qualquer outra coisa. E ele disse, eu acho que era proprietária do imóvel. Ele disse, eu tô pensando até em oferecer outro imóvel para ela. Daí eu peguei para compradora, eu disse para ele, disse, olha só, a pergunta foi, se tu oferecer um outro imóvel para ela, tu tem mais chance de vender para essa compradora ou menos chance de vender para essa compradora? Aí ele disse, menos chance de vender para essa compradora. Aí eu peguei e disse, então engole o orgulho e resolve. Resolve o negócio. E o Lineu comentou nesse corte, inclusive tá lá no perfil da Lineu e Pado, tá lá o comentário. E ele assinou o contrato. Semana passada, acho que foi semana retrasada. Ele assinou o contrato, ele vendeu o imóvel. Ele passou por cima do orgulho, foi lá e resolveu o problema, mais inteligente, e assinou o contrato. Acho que ao total esse mês, entre o mês passado, todas as negociações começaram no mês passado, acho que foram 4 contratos assinados. Pensa se ele não tivesse assinado também. Pô, pra que assinar 3 se tu pode assinar 4, pô? Sabe? Então, o que aconteceu? Vou contar pra vocês o desenrolar de hoje. O desenrolar fizemos a assinatura, o corretor praticamente, eu troquei pouquíssimas palavras com ele. Ele tentou ser simpático com todo mundo, só que ninguém tava muito simpático com ele ali. E eu não influenciei em nada disso, eu nunca tinha falado nada sobre ele com o proprietário e nem pro meu comprador ali, eu sempre mantive tudo para mim, toda a negociação comigo. Mas no final da negociação ali, assinou-se tudo, o corretor foi embora, eu fiquei lá porque eu tenho um relacionamento com o pessoal do tabelionato e casualmente eles também ficaram ali. E o proprietário pegou e me disse,
Ele falou, cara, eu tenho um outro imóvel, ele esperou o corretor ir embora, deu pra perceber que ele esperou o corretor ir embora, e ele me falou, eu tenho um outro imóvel que tá entrando de herança e tal, que a gente tá desocupando ele e eu vou falar contigo pra tu botar à venda. Olha só, o proprietário do imóvel era relacionamento do outro corretor, mas quem colheu o fruto fui eu. E aí que eu digo, começa a entrar a justiça. Vale os 6%. Seja um corretor que vale a tua comissão. Basicamente ele disse, cara, gostei tanto do teu atendimento que eu quero te dar mais dinheiro. Eu não quero dar pro outro corretor, eu quero dar para ti mais dinheiro. Tu vale isso. Ele me mandou um áudio depois, porque eu sempre peço um feedback depois pro WhatsApp para todo mundo. Rafa, por que tu pede esse feedback? Para que eu tenha depoimentos, para que eu tenha ali depoimentos escritos do que os clientes acharam do meu atendimento. E eu mandei para ele pedindo, cara, eu sei que tu já me falou lá um feedback, mas eu sempre gosto de, por favor, se tiver alguma crítica, me dê essa crítica, me diga para que eu também possa melhorar como corretor. E ele me mandou um áudio ali dizendo, eu até anotei aqui, ele botou, Rafael, teu atendimento foi impecável, impecável. Tu me passou uma confiança que eu não estava sentindo da outra parte. Com certeza eu vou te procurar para outros negócios. E olha só o peso disso. O negócio que teoricamente seria injusto, eu tava pensando, cara, foi injusto comigo, me abriu ou tá me abrindo, né, outros negócios. E aí fecha com chave de ouro. O ego fecha a porta. A maturidade abre as portas. Eu anotei aqui como que, na minha opinião, a gente pode fazer para desenvolver essa maturidade comercial. Beleza? Primeira coisa, reações lentas. Reagir de um jeito devagar. Respirar antes de responder. Muitas vezes o silêncio é melhor. ah, ah, o silêncio é a melhor resposta, né? É a gente acalmar ali as coisas na hora, as coisas na hora, e a gente pensar, cara, eu tô sendo orgulhoso, refletir, né? Eu tô sendo orgulhoso, eu consigo resolver esse problema que ele tá me apresentando? Ou eu vou ter que argumentar para ele por orgulho? Acho que eu consigo resolver. Beleza. A gente pensar em retorno sobre o nosso investimento e não sobre o orgulho também. Aceitar parcelar a comissão não é legal, é chato. Eu vou ter que ficar recebendo. Mas ela pode me colocar em radar, um radar de mais imóveis ali, tanto do proprietário quanto do comprador. Sabe? O meu lucro, eu sempre vou focar no lucro de longo prazo. Ele vem a longo prazo. Empilhamento de fechamento. Quanto mais negócios eu fecho, é comum eu ter clientes que eu já fechei 3, 4, 5 negócios com o mesmo cliente. Outra situação é a gente ter um padrão emocional. O cliente ele precisa sentir que a gente não se embala. O corretor que não muda o tom conforme a situação, ele mantém uma certa autoridade. Né? A gente tem esse padrão emocional. Cara, por exemplo, o proprietário me pediu inúmeras vezes para fazer modificações no contrato. Inúmeras vezes. Todas as vezes foi. Claro, tá tudo certo. Vou ajustar o contrato, aprovo com o comprador e tá tudo bem. Sempre dá para mudar o contrato. Eu não preciso discutir um contrato. Eu altero o contrato, pô. É um negócio entre duas partes, não entre três. Eu vou estar ali sempre informando, ó. Segurança jurídica. Essa mudança eu não posso. Mas a gente pode fazer desse jeito. Profissionalismo é longo prazo. Hoje o dono do imóvel talvez esteja te testando. Amanhã ele vai estar te indicando. Profissionalismo. A gente aprende a perder um pequenininho pedaço para dominar um tabuleiro inteiro. Teve uma mensagem, por exemplo, que o proprietário me mandou depois, por escrito de novo, 2 vezes ele me mandou, tá? Eu só pedi o feedback para ele, ele mandou por escrito isso. Ó. Valeu, meu amigo. Graças à tua atuação, fechamos. Parabéns pelo trabalho. Fiquei muito feliz com a alegria da dona Terezinha, com a compra do apartamento. Acredito que ela será muito feliz nele, assim como meu irmão e minha cunhada já foram. Forte abraço. Olha só, sabe? A gratidão. E aí eu te pergunto, tu acha que esse proprietário aqui vai chegar para mim e vai pedir para eu baixar a comissão?
Os corretores têm muito medo de baixar a comissão, e é sempre isso que eu justifico, porque eu sou muito polêmico nessa minha visão sobre baixar a comissão. Por quê? Porque a minha visão sobre baixar a comissão é porque se o proprietário está te pedindo para baixar a comissão, é porque ele não enxergou em ti um trabalho suficiente para valer te contratar. É isso. Entendeu? Então, assim, eu tive uma oportunidade de conversar com esse proprietário 2 dias e eu tenho certeza que ele não me pediria para baixar a comissão. Não me pediria para baixar a comissão. Porque ele sabe que vale cada centavo que ele tá pagando ali para mim. É merecimento. Não é, eu não tô ganhando. Eu tô merecendo essa comissão. O Léo é meu aluno, o comprador, a mãe do comprador que está. A mãe do Léo, ele é meu aluno do curso. Eu sou mentor dele ali, eu faço a mentoria dele, tá? Ele é corretor também de uma cidade aqui do lado. A gente tá começando a trabalhar junto, inclusive. Mas o Léo, eu assim, se um dia, se ele puder depois assistir essa live e dar um feedback nos comentários aqui da live, Léo, não precisa, vou puxar o saco do Rafa. Não. Um comentário sincero sobre a questão do atendimento, como que foi o andar da carruagem, como que foi, e se teve algum problema, pode dizer no comentário aqui da live, se tu assistir. Pode dizer. Rafa, tu pecou nisso daqui. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Talvez eu tenha pecado em algo que eu não sei. E ele pode passar o feedback para que eu melhore. A última reflexão que eu queria trazer nessa live aqui. Para que a gente entenda que muitas vezes, talvez a gente precise um dia. A gente precisa estar consciente e a gente talvez precise, em certos momentos, parar de lutar para estar certo, para começar a lutar para evoluir. Para evoluir um negócio, evoluir como corretora, evoluir como pessoa. E esse vai ser o dia que o mercado começa a nos respeitar. E o mercado que eu tô falando é o comprador e o vendedor. É o colega que tá do teu lado, às vezes, mas principalmente o comprador e o vendedor. Pedir para baixar a nossa comissão às vezes, é um desrespeito com a nossa profissão. A gente precisa. Porque é um absurdo o proprietário baixar minha comissão, porque é o meu trabalho, é a nossa. Cara, a gente precisa merecer a nossa comissão. O orgulho é o preço que a nossa que por sermos imaturos a gente paga para se sentir importante. A maturidade é um investimento que a gente faz para se tornar indispensável para cada negócio. Beleza? Que a gente amadureça como corretor. Que a gente pare de querer argumentar e pense friamente nos negócios para a gente analisar aquele negócio e ver, cara, onde que eu tô, eu sendo a pedrinha desse negócio aqui, cara. Todo negócio, verdadeiro, eu tenho uma crença, eu já falei para vocês aqui, a minha crença é que todo negócio dá para fechar. Todo negócio a gente consegue fechar. Todo negócio dá para fechar. O que tá faltando é a gente enxergar o caminho. É a gente ver o cenário todo ali e ganhar esse negócio. Beleza? O Lineu é um cara muito mais experiente que eu dentro do mercado imobiliário, tem muito mais anos do que eu dentro do mercado imobiliário. E a gente sempre se consulta, cara, quando eu tô perdendo um negócio, eu vou conversar com o Lineu. Cara, e olha só que maluco, tá? A gente faz parte de uma rede de corretores que eu já falei para vocês, que é a Newcore. Eu tenho um gerente dentro da Newcore, que é o embaixador, que é o Cesário. Ele é mais experiente do que eu no mercado imobiliário, ele tem muito mais anos do que eu. Você sabe o que eu fiz durante o processo? Eu peguei meu telefone e telefonei pro Cesário. Expliquei tudo o que estava acontecendo e pedi aconselhamento pro Cesário. Eu disse: o que tu faria, Cesário? O Cesário me aconselhou a fazer algo que eu não queria, que era entrar em contato com o proprietário diretamente, fechar o negócio e depois só passar o Pix para a conta do corretor. Beleza? Tipo, só não tirar ele do negócio. Ele disse: Rafa, não tira ele do negócio. Assina com ele, com o nome dele no contrato, com tudo certinho ali, com ele dentro do contrato. E quando tu receber a comissão, tu paga para ele a comissão da parte dele, a metade da comissão, 50%. Só que talvez a imaturidade do corretor, do outro corretor,
ah, fosse fazer ele pegar e me dizer que eu sou um sem vergonha por ter feito isso, que eu tentei fazer negócio direto com o proprietário. E não era isso que eu queria. Eu só queria fechar o negócio. Só queria fechar o negócio e a gente fazer dinheiro junto. Beleza? Então eu ouvi o que ele me falou e eu, igual, pensei e disse, cara, eu vou tentar resolver antes. Qual é outro formato que eu posso resolver? Cara, se atrasar meu pagamento, talvez ele consiga adiantar desse lado e tal. Atrasa meu pagamento. Tá tudo certo. Atrasa meu pagamento. Fechou. Tá tudo bem. Tudo certinho. Beleza, gente? Ah, foco no resultado. Vamos. Mas você conseguiu. Consegui, tá tudo certo. Mas eu acho legal a gente trazer esse tipo de. Dividir esse tipo de experiência. Por quê? Porque se não aconteceu ainda na vida de vocês, vai acontecer. Beleza? Vai acontecer. E aqui, pelo menos essa live aqui faça vocês lembrar disso. Vocês lembrarem, bah, o Rafa aquela vez falou sobre isso e foi assim que ele resolveu. Tentem resolver. Se tiver dando algum problema parecido, cara, me manda uma mensagem, manda um direct. Se tiver meu WhatsApp, manda um WhatsApp. Vamos trocar ideia, vamos ver como é que dá para resolver. Sempre dá para resolver. Sempre dá para resolver. Se a pessoa tem dinheiro para comprar, a Rafa, às vezes não tem dinheiro para comprar tudo. Cara, faz um parcelamento curto, escritura depois, cláusula resolutiva. Tem inúmeras coisas que dá para fazer um parcelamento curto ali de, sei lá, 6 vezes, sabe? Até 10 vezes. Dá para fazer, sem precisar entrar num financiamento. Beleza? Então, uh, uh, essa, essa esse entendimento eu queria trazer para vocês aqui. Marcos, brigadão, eu já vou agradecer publicamente pelo dia do professor aí que ele me parabenizou, valeu, tamo junto. Espero verdadeiramente que eu tenha contribuído com essa live aqui. Lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui caso tu esteja assistindo uma gravação, compartilhar com algum colega que talvez esteja passando pela mesma coisa e não está tendo esse entendimento para amadurecer esse colega, para que a gente amadureça todo mundo junto. Beleza? E que a gente feche cada vez mais negócios. Corretor ganha com contrato assinado. A gente ganha não, a gente faz grana, a gente faz dinheiro com contrato assinado. Beleza? Eu não tô aqui para ser um motivador, eu tô aqui para ser uma inspiração, para que a gente que eu traga experiências para vocês, para que vocês no dia a dia tenham essa destreza para fechar mais negócio. Beleza, gente? Valeu, Kátia, brigadão, valeu, Marcos. Um grande, grande abraço para todo mundo. Amanhã a gente se vê de novo. Vou definir o assunto da live para amanhã. Amanhã, pelas 9 horas da manhã, eu mando certinho ali nos grupos o assunto da live que vai ser. Fechado, gente? Bons negócios para todo mundo, boas visitas para todo mundo. Fechem negócio, não sejam orgulhosos. E contrato assinado é longevidade aí de indicação com os proprietários, beleza, gente? Bora valer, eu vou começar a lançar uma hashtag. Bora valer a nossa comissão. Fechou? Um abração.